Bom, eu sou o Kaique. Eu vou falar um pouco de como foi esse processo todo, da gente pegar uma biblioteca que já existia aqui no Nubank e lançar ela como projeto open source. E aí, aqui, vocês já tiveram um spoiler, mas basicamente essa é a minha experiência com o projeto open source. Então, meio que no time a gente não tinha muita ideia assim do que é lançar um projeto como open source. Tipo, várias pessoas do time, que nem eu já tive experiência, tipo, sei lá, eu abri uma biblioteca muito pequena, ou, tipo, era algo que só eu usava e eu fui lá no meu GitHub e deixei como público. Então, meio que uma experiência que não é tão válida para o nosso caso aqui, que é uma biblioteca grande, a gente já usava, então a gente tinha certo receio com o que a gente poderia fazer ou não poderia fazer. E aí, tudo começou aqui, com esse card no Trello. Na verdade, começou um pouco antes desse card no Trello, obviamente. Quando ele apareceu, acho que já fazia quase um ano que a biblioteca estava em desenvolvimento aqui no Nubank, e isso foi lá em dezembro de 2017. Então faz um bom tempo que a gente já tem essa ideia de tipo, putz, essa biblioteca aqui seria legal publicar porque pode ser útil para uma galera e é algo importante para o nosso time. Então, desde esse dia aí, a gente começou a pensar no que era necessário para lançar o pacote como código aberto. Isso foi muito antes de várias das pessoas que participaram desse projeto entrarem no time. Então, muita gente entrou, conheceu a biblioteca e aí isso foi desenvolvendo. Então, a gente basicamente lançou o projeto com esse objetivo de... O primeiro objetivo, obviamente, era tipo, expor o trabalho do nosso time. Então, isso é bem difícil, geralmente, tipo, você trabalhando numa empresa, aí você se dedica lá por um tempão, e meio que, sei lá, às vezes um dia você sai da empresa, ou as pessoas te perguntam, e você não consegue expor, assim, explicar exatamente o que você faz. Então, no caso aqui, a biblioteca é algo que está lá, e você sabe, tipo, putz, o time do Nubank trabalha nesse tipo de coisa, é isso que eles desenvolvem, assim que eles desenvolvem. E aí também a gente queria trazer essa discussão, que ela não é tão comum no mundo de machine learning, que é discutir sobre o uso de programação funcional. Então, tem várias outras discussões, mas ninguém traz isso tão claro assim quanto a gente. A gente falou, putz, isso é marco zero aqui, a biblioteca traz isso como visão, assim, a gente usa programação funcional. E aí, na nossa opinião, lá, quando a gente começou a discutir, tipo, putz, vou abrir o projeto, a gente tinha algumas coisas já que eram bem importantes. Então, tipo, ser bem documentado. Então, todo mundo tem que conseguir entender o que está lá. E é bem comum você ver, tipo, um projeto que é open source e às vezes ele é mal documentado e aí com o tempo ele vai morrer porque, tipo, putz, ninguém entende, apesar de que, tipo, código bom é documentação, mas isso não é tão válido assim na vida real. Então, tipo, é meio que uma frase que eu gosto de falar pra caramba, mas eu sei que às vezes a galera gosta de ir lá e abrir uma documentação mesmo que explica direitinho como usar. E aí a gente queria também ser bem claro nos objetivos, então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, um pouco que você encontra na documentação, no blog post. Então é a gente explicar, tipo, putz, a gente lançou esse projeto, era essa a ideia dele, por isso que a gente está lançando. E aí o principal, dado que era uma biblioteca que a gente já usava há um bom tempo aqui dentro e que tipo está em quase todos os nossos modelos, na verdade, era não ter nada que fosse relacionado ao Nubank. Então, a gente não queria deixar nenhuma lógica que fizesse sentido só para a gente. A gente não queria deixar nenhum traço de código lá que fosse, sei lá, algum nome que a gente usa para variável, algum nome que a gente usa para coluna, pela nossa segurança e também porque isso não faz tanto sentido assim para a comunidade, tipo, meio que você vai usar lá no teu dia a dia, você não se importa com algo que é muito específico de crédito ou é muito específico de alguma das coisas que a gente faz. E aí, basicamente é isso. Então, tipo, esse projeto, durante esse um ano, ele passou a ser
ele começou com uma coisa que só algumas pessoas usavam, só as pessoas que desenvolveram lá no começo, e aí ele foi evoluindo e basicamente, tipo, todo mundo que mexia com o modelo e até um pouquinho da galera que só mexia com os dados passou a usar esse projeto. E hoje ele é core em tipo, todos os modelos que a gente tem em produção. Então, algo tipo, bem importante para a gente. E aí, a gente falou, beleza, a visão é essa, é isso que a gente quer, então vamos fazer essa parada, vamos lançar o projeto, a gente quer ver tipo, qual é a resposta da comunidade em relação a ele. Então, desde que esse card surgiu, a gente começou, beleza, eu não vou abrir o projeto hoje, não é algo que a gente faz do dia para a noite, mas é importante a gente ir mudando um pouco a forma com que a gente trabalha, a forma com que a gente interage com ele. Então, acho que uma das primeiras coisas assim que já foi bem claro era tipo melhorar a documentação de todos os métodos e tornar isso tipo padrão no projeto. Então, tipo, não vou mergear uma pull request que tem um método novo que ele não está documentado. Então, a gente começou a discutir esse tipo de coisa. E aí, isso foi bem importante até para o nosso dia a dia mesmo, que desde que aquele card lá do Lucas ele foi escrito, a gente começou a mudar a forma com que a gente trabalhava com esse projeto. Então, a gente foi tomando decisões que antes a gente meio que não se preocupava, porque tipo, era um projeto, tipo, sempre vai ser um projeto do Nubank, então talvez esse método aqui, que ele é bem específico, ele possa continuar. Mas aí, desde aquele momento, a gente começou a mudar o pensamento, né? Aqui tá algumas coisas que a gente mudou. Acho que está meio pequeno, vou falar mais ou menos elas. A primeira ali são as docstrings, então basicamente a documentação de cada método. Então, a partir daquele momento, a gente passou, tipo, um método novo ele tem a docstring e ela vai estar formatada desse jeito. A gente já sabia que lá no futuro eu consigo gerar a documentação com base nas docstrings, então isso poderia facilitar o lançamento da biblioteca. A cobertura de testes, então a gente trabalha aqui, então todo projeto tem teste, só que um projeto ou outro, às vezes você fala, putz, esse método aqui não precisa de teste, ou esse teste aqui está válido, mas aí com FK-Learning específicos, a gente falou, putz, os testes têm que ser todos muito bons, muito claros no que eles estão fazendo, o que eles estão testando, e a gente tem que ter uma cobertura de testes muito grande. Então, a gente queria cobrir boa parte do código com testes. O escopo do projeto em si, a gente começou a mudar um pouco e seguir mais a visão inicial dele. Então, acho que houve um tempo, a gente tinha alguns métodos, tipo, sei lá, vou transformar um data frame. Aí ele tinha lá, tipo, na verdade, vou fazer load de um data frame do S3. Tipo, sei lá, uma parada mega específica, que às vezes você não trabalha com S3, ou... Então, a gente começou a tirar essas coisas que elas não são relacionadas ao nosso objetivo aqui. Então, o projeto começou a ficar muito mais claro no que ele queria fazer. A gente adicionou type annotations, não é tão comum em todos os projetos, mas a gente achou que seria interessante, como a gente traz essa ideia do funcional, então era bom deixar bem claro tipo, o que todas as funções esperam de tipo e o que elas esperam, o que elas vão dar de output. Então, meio que isso no Python ele não força o tipo, mas a gente consegue rodar testes, então lá na pipeline de teste eu consigo garantir que as funções que são chamadas, todas elas estão passando os tipos corretos. Então, uma segurança maior e segue um pouquinho a ideia do funcional aí, ele não força tanto, mas já ajuda um pouco. E aí, bom, a gente foi trabalhando durante aí um tempão, e aí só internamente, e a gente não voltava muito nessa discussão. O card estava lá no Trello, a gente sabia que a gente queria um dia lançar o projeto, e a gente só foi seguindo trabalhando, melhorou a forma de trabalhar, mas beleza, nada muito incrível assim, nada muito, tipo, putz, agora a gente vai lançar. Mas aí mais ou menos um ano trabalhando, a gente finalmente decidiu, putz, agora a gente vai lançar mesmo o projeto. Então, tudo começou com uma hackathon que a gente fez internamente. Então,
o Lucas organizou essa hackathon. A ideia foi colocar todo mundo ali numa sala um dia e a gente trabalhar no projeto, arrumar tudo que de fato tinha que arrumar. Porque é meio difícil, assim, tipo, no dia a dia, a gente parar e eu deixar de, sei lá, deixar de entregar alguma coisa que o produto espera, que o Nubank espera, para, sei lá, arrumar a documentação de um projeto que a gente já usa. Então, meio que foi melhor, tipo, a gente vai fechar um dia e esse dia vai ser o dia do FK Learning, que todo mundo vai focar e trabalhar nele. E aí, a hackathon, a ideia foi todo mundo que estiver disposto a trabalhar no projeto, então todo mundo do time de Data Science aqui que eu estou falando, e a gente vai colocar todo mundo numa sala, a gente vai dividir o projeto meio que em algumas áreas e trabalhar durante esse dia aí em arrumar tudo antes de lançar a biblioteca. Aí as áreas meio que a gente separou era basicamente o código, a documentação e treinamento e a estratégia, de fato, de como que a gente ia lançar o pacote. De código aqui a gente está falando remover tudo que era relacionado ao Nubank. Então a gente foi lá, limpou o repositório, tirou todas as funções que eram só do nosso negócio, tirou algumas funções que não eram úteis mais, garantir code style, então além de passar, tipo, sei lá, um Flake 8, algo do tipo, a gente garantia que as docstrings estavam parecidas e os nomes de funções, esse tipo de coisa, arrumar alguns bugs que a gente já conhecia e eles estavam lá como issues e a gente pegou esse dia para arrumar e escrever os testes que estavam faltando. Aí na parte de documentação, a ideia era automatizar, gerar a documentação, então buildar lá a gente tem um site com a documentação bonitinha que você consegue navegar. Então a ideia era testar isso, que a gente nunca tinha feito para nenhum projeto antes, atualizar tudo que estava faltando, então tipo a parte da visão, dos objetivos do projeto e escrever os treinamentos, tipo exemplo que o Henrique acabou de passar para vocês, aí a gente adicionar alguns exemplos que tipo, é uma forma bem mais simples de entender como usar o projeto. E aí, na parte de estratégia para lançar o projeto open source, essa parte era a parte que a gente menos fazia ideia do que fazer. Tava tipo, bem nebuloso, assim, a gente ficava tipo, putz, mas como lança? Que licença que usa? Devo ter licença? Como que eu escrevo arquivo de contribuição? Então, meio que a gente gastou um tempão, tipo, pesquisando, olhando os outros projetos. Então, tipo, olha o Pandas, olha o Scikit-learn, ver como que eles tomam as decisões, como que eles fazem release, e todas esse tipo de coisa é uma parte mais burocrática. Então, a gente teve que tomar um tempo ali, entender todo esse tipo de coisa. E aí foi nesse dia, o dia começou, a gente tinha a ideia de que, tipo, putz, no final desse dia, a gente vai ter lançado o FK Learn, ele vai estar lá em produção, todo mundo vai usar, incrível. Não foi bem assim, tipo, a gente falhou brutalmente em terminar em um dia, e mais ou menos a gente continuou trabalhando tipo, por 2 meses. Foi bem frustrante, assim, não conseguir fazer em um dia, mas depois a gente entendeu que, tipo, a gente estava tentando fazer coisas que a gente não entendia e a gente precisava aprender e, tipo, documentar direitinho, entender melhor as coisas. Então a gente continuou trabalhando nesses 2 meses bastante na parte de documentação, então automatizar a documentação, checar qual era a melhor forma de gerar ela, e nas partes de buildar o projeto fora da nossa infra, toda essa parte relacionada ao projeto, a abrir o projeto mesmo, né, que eram coisas que não iam rodar mais no nosso ambiente. A gente tem CI e CD já setadas para tudo internamente, mas a gente não poderia expor esses serviços. Aqui está uma timeline, mais ou menos, aí dessa historinha toda que eu contei. Então, ela começa em dezembro de 2017. Aí a gente passou a se preocupar um pouco mais com documentação e etc. ali em maio de 2018. Aí, em fevereiro de 2019 foi quando a gente fez essa hackathon. E aí, em abril agora, que a gente lançou o pacote para o público aí, que foi a primeira release que a gente fez. E aí a ideia era, tipo, se a gente está querendo gerar discussão sobre o uso de funcional,
sobre todo esse nosso projeto, né? A ideia não era só lançar o projeto, e era mesmo gerar esse tipo de conversa que está rolando hoje. A gente precisava construir a comunidade em volta desse projeto. Então, coisas que internamente a gente basicamente tem um canal no Slack lá que a gente pode discutir o que a gente quiser relacionado ao projeto. Tem o projeto no GitHub interno também, a gente poderia discutir lá. Só que a gente tinha que aprender a fazer isso junto com pessoas que não eram do Nubank, que é o nosso objetivo aqui. Então, aí tá, a gente queria discutir sobre programação funcional em Data Science. E aí, para construir essa comunidade, a gente começou a pensar, putz, tudo o que a gente precisa. Então, a gente já tinha um meetup, bom, é um evento legal para a gente expor o projeto, conversar sobre ele e tudo mais. E aí, também, envolvendo comunidade, então você tem toda aquela parte de... É muito importante todo mundo entrar no projeto e entender o que está rolando. Então, a gente fala aqui dos templates do Git. Então, a gente tem template para issue, tem template para pull request, que a ideia é, mesmo se você não tiver tanto contexto do projeto, você consegue entrar lá e meio que sacar o que está rolando, o que aquela pull request resolve, esse tipo de coisa. Aí aqui também tem o chat, que a gente seguiu usando o Gitter. O Gitter é tipo um chat aberto, que acho que você consegue se cadastrar usando sua conta do GitHub, e aí você pode discutir sobre o projeto, e ele é associado ao repositório do GitHub. Então, ele não é tão padrão, assim, não é tão comum a galera usar aqui no Brasil, mas tem alguns outros projetos grandes assim que usam, então a gente achou que podia ser interessante usar também. Aí outra parte da comunidade também são os testes, apesar de que testes parece muito relacionado a código, mas eu acho que ele simplifica muito quando a gente espera contribuições externas. Então, se a gente conseguir cobrir tudo com testes, então testar o build da documentação, testar o código, testar uma série de coisas, fica fácil de se comunicar com as pessoas. Então, meio que ninguém precisa entrar lá na tua pull request e falar, putz, você esqueceu esse teste aqui, você quebrou esse teste. Vai estar tudo rodando lá. Aí aqui, seguindo um pouco sobre os templates, então, meio que hoje, se você ir lá no repositório, você vai abrir uma issue, ele vai ter esses 3 templates. Então, você pode reportar um bug, você pode pedir uma feature nova, ou falar de algum problema com a documentação. Então, aí, meio que você clicar, não dá para enxergar basicamente nada, mas você vai clicar na issue, ele abre um markdown ali para você, já dá uma label automática para a tua issue, então ela já vai, que nem aqui é o exemplo de bug, aí ele já aparece ali bug, e aí tem uma série de campos que você pode preencher ou não, e aí você escolhe quais que fazem sentido, já deixa preenchidinho e fica fácil da gente entender. Aqui é um de feature request e de documentação. Então, todos eles já têm labels diferentes, e aí os textos são adequados com o que faz sentido. E o de pull request também. Então, quando você abre uma pull request, a gente pede algumas coisas. Então, você pode dizer se ela está pronta, se ela está em desenvolvimento. Aí tem uma to-do list lá, que é tipo para você ir checando, e já meio que se você checar tudo aquilo, já é meio caminho andado assim da pull request. É um caminho para você contribuir. Então, a gente meio que foi seguindo esse tipo de coisa para simplificar um pouco e padronizar. Aí, aqui sobre os testes, então, você abriu uma pull request, ele abre o Circle CI lá, roda os testes. Então, meio que a primeira coisa que ele faz é roda um linter no teu código, então ele já vai parar se teu código tiver, sei lá, não seguir a PEP 8 do jeito que a gente está definindo lá. Então, meio que você pode rodar esse teste na tua máquina, já facilita bastante o review de código. E aí, aqui o Gitter. Eu meio que tampei quase tudo, mas ele é um chat, vai abrir assim na tua máquina, e aí ele vai uma conversa que vai seguindo, e aí você pode ir no histórico e sacar o que está rolando. Aí aqui, acho que é bem importante agradecer todo mundo que participou do projeto. Foi uma parada talvez um pouco mais difícil do que a gente achava, envolveu toda essa galera aí. Foi bastante gente atualizando código, atualizando documentação, fazendo todo esse tipo de coisa. Então, foi um bom tempo do nosso time e acho que foi bem legal ver a galera se envolvendo e
E principalmente, acho que ver uma empresa tipo do tamanho do Nubank topando fornecer o nosso tempo para abrir um projeto. Então, acho que a empresa viu valor nisso, tipo, viu esse valor da parada de comunidade e tudo mais, então é bem legal. E acho que é isso. O principal agora é, tipo, vocês podem ficar, se sentir livres para contribuir. E contribuição aqui é qualquer coisa, é documentação, é issue, ideias. Então, num projeto de software, cada coisa pequena que às vezes você fala, putz, mas eu vou contribuir com documentação, não é contribuição. É tipo, tudo que está no projeto é contribuição. Deixa eu ver o que mais. Eu deixei umas referências aqui, o link para o repositório e esse open source guide, que é bem legal. Eu li boa parte dele. Ele dá algumas ideias de tipo por que você deve abrir o projeto, como que você pode fazer. E aí ele tem um lado meio de quem está abrindo o projeto e de quem está contribuindo. Então é bem bacana. Hoje a gente adicionou na documentação um guia de contribuição. Ele está bem completo e ele explica lá direitinho como você pode fazer para contribuir, quais testes que você deve rodar antes de abrir uma pull request e tudo mais. E acho que é isso. Se vocês estiverem interessados, a gente tem vagas abertas.